Olá, pessoal. Bom, estamos aqui de volta com a nossa disciplina mecânica aplicada, né? Vocês podem observar que agora eu coloquei uma fotozinha minha aqui do lado, né? Mário Lúcio, porque senão a gente fica falando e ninguém consegue visualizar direito, né? A figura, né? Que está conversando com vocês. Então, nesta aula, né? Lembrando, nós estamos já na aula de 13 a 16 e o assunto principal vai ser elementos de máquinas, tá? Então, aqui já tem uma figurinha mostrando já um conjuntozinho onde nós temos vários elementos de máquinas. Tá ok? Boa aula para vocês. Para aqueles que não assistiram a aula passada, eu sugiro que vocês deem uma olhada nos slides anteriores, aproveitem que o momento agora do curso seus, né, é o momento da gente estar pegando esses conhecimentos básicos, tomando conhecimento, né, a respeito daquilo que está relacionado com a nossa disciplina ou com o nosso curso. Então, vocês da área elétrica, principalmente, observe que na aula passada nós chegamos a comentar com vários exemplos sobre ferramentas de uso manual. Aqui tem um exemplo simples, tá vendo? Aqui nós temos um desandador, né? Temos um macho aqui, ó, que é uma ferramenta muito importante quando eu desejo abrir rosca interna até um determinado diâmetro, porque de um determinado diâmetro para cima eu terei que abrir essa rosca no torno, ou então em alguma outra máquina especial. Então, aqueles que não assistiram à aula passada, sugiro que deem uma olhada nos slides e vocês vão ver que está bem explicativo lá. Eu enviei os slides tanto em forma de vídeo quanto isoladamente, tá bom? Então dê uma olhada lá. Bom, elemento de máquinas. Definição. Elemento de máquinas, né? Os elementos de máquinas são as peças fabricadas e montadas em conjunto para possibilitarem o funcionamento de uma determinada máquina, de um determinado dispositivo, de um determinado equipamento, que às vezes que não necessariamente seja uma máquina. Então, exemplos de elementos de máquinas muito conhecidos. Eixo. Quando eu falo de um eixo, eu estou falando de uma barra onde eu tenho um diâmetro, um determinado comprimento. E os eixos são diversos. Nós vamos encontrar diversos tipos de eixos, com diversas extremidades, com rosca, sem rosca, né? Prontos para encaixe de um rolamento, uma coisa assim. Então, são vários eixos que a gente vai encontrar nas diversas máquinas e equipamentos de um modo geral. Engrenagens, o próprio nome já fala, a maioria sendo da área mecânica ou não, já tem noção do que se trata, né? Quando alguém estiver falando de engrenagem. Rolamentos, outros, quando se desmonta um motor elétrico, a gente vai encontrar normalmente um rolamento, talvez numa extremidade de um eixo, o outro na outra extremidade do eixo. Correias muito utilizadas também no meio mecânico, principalmente, e o pessoal da elétrica sempre vai ter contato com alguma correia ao desmontar um motor elétrico, né? E muitas das vezes, né, a correia está servindo ali como instrumento importantíssimo, né, na transmissão de movimento e outras coisas mais. Porcas, né, nós utilizamos juntamente com parafuso ou extremidade de um eixo para fixar ou posicionar, né, alguma peça. Polias, a gente vai ver exemplo à frente de polias. As buchas, que o próprio nome já diz, né? Às vezes eu pego um motor elétrico que está fazendo um barulho grande e aí peço o eletricista para fazer uma manutenção. Quando ele olha lá, fala assim, não, é só trocar a bucha ali, aquele barulho é porque o eixo estava girando com folga e aí estava fazendo esse barulho. Não era nem problema elétrico, era um problema mais mecânico, mas estando no motor elétrico,
eu sugiro a troca da bucha e vamos resolver o problema, né? Um eletricista experiente, ele vai observar isso rapidinho. Parafusos, o nome já diz tudo, né? Que eu utilizo para fixar, posicionar peças. Arruelas, eu utilizo muito entre um parafuso e uma porca, ou entre um parafuso e uma determinada peça. Chavetas, muito importante para a gente alojar, ao alojar uma engrenagem ou uma polia num eixo, a chaveta vai nos ajudar para que o eixo não gire, não deslize com facilidade e às vezes até vai posicionar bem aquela engrenagem ou aquela polia. E assim são vários elementos de máquinas que nós vamos encontrar aí no nosso dia a dia, tá bom? Então é algo que não tem como o eletricista, o eletrônico ficar sem entrar em contato com esses elementos no dia a dia, né? Isso para quem estiver trabalhando com manutenção ou fazendo as suas montagens. Olhem só, dois bons exemplos aqui de elementos de máquinas. Aqui nós temos um conjunto aqui de engrenagens. Quando eu preciso de força, né, preciso mudança de direção, por exemplo, eu tenho um eixo nesse sentido, outro nesse, né, da velocidade ou mudança de direção do aperto, do movimento de determinados conjuntos, eu vou utilizar engrenagem. E são vários tipos de engrenagem que nós vamos encontrar por aí. E quando eu preciso que um eixo gire livre, né, que eu tenha um movimento, uma rotação alta, mas de forma bem centrada, né? Olhem só que belo rolamento nós temos aqui. Este aqui, principalmente o rolamento e engrenagens desse tipo aqui, dependendo do equipamento, furadeiras e outro, o eletricista vai entrar em contato direto com isso aqui, sempre. Porque às vezes ele vai, vou usar um termo comum que sou da mecânica, né? Mais voltado para a mecânica, ele vai desmontar uma furadeira e nós chamamos de induzido. Vocês também provavelmente chamam de induzido ou um outro nome técnico. Normalmente, numa das extremidades eu tenho um rolamento e na outra também tem outro rolamento, ou bucha, dependendo do tamanho do equipamento. Então, vocês com o tempo vão saber diferenciar qual é o problema realmente daquele equipamento que passaram para vocês dizendo está com problema elétrico. E eu já comentei um pouco antes aqui. Às vezes vocês vão olhar e falar, não, gente, o problema aqui é o rolamento. É problema seus mecânicos, né? Troca o rolamento lá que vai dar certo. Olha essas engrenagens como estão. Tem nada de elétrica nisso aqui. Tá vendo? Com o tempo, a gente tendo liberdade com o nosso cliente, a gente às vezes já ajuda o cliente, né? Para que ele tome a decisão certa na manutenção, às vezes basta trocar um simples rolamento tipo esse, ou uma engrenagem ou duas, dependendo do tipo, e a gente vai resolver aquele determinado problema. E quando a gente tiver que remontar um equipamento em manutenção, é importante que eu conheça, saiba que eu tenho que ter muito cuidado, né, com esses elementos de máquinas de um modo geral. Tá bom? Então, mais dois bons exemplos aqui. Olhem só, outros elementos de máquinas que nós temos. E estes aqui, ó, eles fazem parte do grupo que nós chamamos de elementos de fixação. A própria palavra aqui já diz tudo, né? Eu vou utilizar um rebite, por exemplo, quando eu quero fixar duas peças, vou utilizar parafuso, e olha que esse parafuso aqui, ó, a rosca dele, ó, é uma rosca para madeira, ou alguns, no popular, chamam isso aqui de rosca soberba. É comum alguém falar, tem que ser parafuso rosca soberba. Já observaram que o parafuso que a gente utiliza para madeira, a rosca é diferente, né, das outras roscas que a gente utiliza com porca, uma coisa assim? Então está aqui, ó, um belo exemplo aqui de rosca que a gente poderia chamar de rosca soberba ou rosca para madeira. Aqui nós temos duas porcas, né? Quando se tem porca, já imagina logo, um parafuso vai ser utilizado aqui ou um eixo com rosca na extremidade. Arruelas, em determinados momentos, nós vamos ter que utilizar a arruela, né, para facilitar o aperto. Na mecânica,
existem vários tipos de arruelas e cada uma o projetista vai especificar de acordo com aquela necessidade. Olha o anel elástico. Às vezes, para desmontar, né, um rolamento, vocês com um conjunto qualquer, um motor qualquer elétrico, às vezes o eixo é pequeno e para ele não ficar deslocando para lá ou para cá, às vezes você tem este anel elástico. Vem com o alicate de bico aqui, abre, retira o rolamento, faz a sua manutenção, volta com o rolamento, vem com o alicate de bico, abre aqui um pouquinho, encosta no canal que está ali, olha o anel elástico ajudando a gente. É uma pecinha simples e é caracterizado como um elemento de máquina. Se eu não tiver onde é necessário esse simples anel, eu vou estar com a minha montagem comprometida, tá bom? Então, exemplos bons aqui, ó, de elementos de máquinas, e neste caso aqui, ó, fazendo parte do grupo de elementos de fixação. Muito bom mesmo, e é importante que a gente conheça os nomes. Não deixem, viu, gente, de dar uma olhada nos áudios, nos vídeos e tudo mais. Ainda com outros exemplos dos elementos de fixação, né, dentro do grupo lá, elementos de máquina. Olha aqui, ó, parafuso com cabeça cilíndrica. Nós vamos encontrar vários tipos de parafusos caracterizados pelo tipo de cabeça que tem, o formato da cabeça. Esse é uma cabeça cilíndrica. Aqui nós temos um parafuso com cabeça sextavada com ressalto. Olha, tá vendo aqui, ó, essa abinha que tem aqui com ressalto. Aqui já temos um outro sextavado tipo esse sem ressalto, um outro pequeno aqui, ó. Então aqui nós temos parafuso Allen. Olhem, ao invés de eu colocar uma chave de boca aqui, que eu coloco nesse para girá-lo, aqui já é uma chave Allen. Ela parece um L, né? Que eu encaixo aqui e vou movimentar. Então, isso aqui é para mostrar que dentro de um determinado grupo, nesse caso aqui de fixação, nós podemos ter somente na classe de parafuso vários tipos de parafuso e a diferença básica está aqui. É lógico que a rosca também, se é uma rosca inglesa ou métrica, que não vem ao caso aqui, mas a principal diferença está aqui, tá? Na cabeça, no formato da cabeça, e que cada um tipo desse aqui tem a sua função específica. Se eu tentar utilizar esse aqui no lugar desse, não vai dar certo, né? Olhem só aqui um outro exemplo que nós temos. O anel elástico que eu citei ali, ó. Observe que esse rolamento foi encaixado neste eixo aqui, ó. Ele poderia, com a trepidação, o rolamento, se não existisse o anel elástico, ele soltar ao longo do tempo. Aqui não, tem um canal na ponta desse eixo aqui, ó. O anel elástico, você abre o anel elástico um pouquinho com o alicate de bico, já montou o rolamento, solta o anel, ele encaixa no rasgo, né, que tem aqui, ó, o rolamento vai girar ali tranquilo, sem a possibilidade de deslocamento axial, tá? E quando a gente fala na mecânica axial e também na elétrica, é no sentido do eixo, tá vendo? No sentido do comprimento. Quando eu falo no sentido radial, toda vez que eu chegar a comentar em alguma disciplina nossa aí, em algum slide, radial no sentido do raio, olha o raio aqui. Axial no sentido do eixo, tá vendo? Do comprimento ali da peça. Tá vendo? Então, uma explicaçãozinha simples para a gente, não, enquanto técnico, não ficar questionando por que é tão diferente assim. Sim, cada elemento de máquina tem a sua aplicação específica. Tá? Caso contrário, não teria necessidade nenhuma de ficar gastando, né, e onerando o projeto, colocando parafusos com cabeças diferentes. Ok? Então, com o tempo, a gente precisa ir acostumando com essas mudanças que nós temos. Olhem só que bela imagem aqui, ó. Isso aqui é um bom exemplo mesmo, né, de parafuso. Então, parafusos, definiçãozinha simples, né? Os parafusos são elementos de fixação empregados na união permanente, desculpem, na união não permanente de peças.
Isto é, as peças podem ser montadas ou desmontadas facilmente. Por que união permanente? Exemplo simples, sem a gente entrar em detalhe de união não permanente. Soldagem. Uma soldagem forte mesmo ali, ó, é uma união que, dependendo do jeito que tenha sido feito, você dificilmente vai desfazer sem danificar as peças que estão unidas ali. E com o parafuso não. Eu desmonto, né, retiro o parafuso e a porca quando eu desejar. Tá vendo? Então é por isso, ó, na união não permanente, os parafusos são muito utilizados. Então aqui está um belo exemplo de parafuso. Olha a rosca aqui, isso é foto mesmo de um parafuso, quer dizer, de real, não é de um parafuso real, não é uma figura qualquer que foi colocada aqui. Bom, aqui para falar um pouquinho mais também do parafuso. Olhem, aplicação do parafuso com cabeça sextavada. Em geral, esse tipo de parafuso é utilizado em uniões em que se necessita de um forte aperto, né, realizado com auxílio, né, da chave de boca ou outro tipo de chave, né, que a gente pode ter alguns outros, nós temos vários tipos de chave que a gente poderia estar utilizando. Ou de estria, né, muito utilizada. Quando a gente não tem as duas, o pessoal resolve que é outro tipo de chave que dá para fazer o papel de uma das duas. Então, este parafuso pode ser usado com ou sem porca. Por que com ou sem porca? Imagine uma carcaça de uma máquina, onde a rosca já esteja lá na carcaça e eu tenho que fixar algo ali naquela carcaça. Eu não preciso da porca. Aquela carcaça da máquina já vai fazer o papel da porca. Tá vendo? Agora, quando eu vou unir duas peças e não tenho, né, uma rosca com a profundidade ideal, com a espessura ideal que caiba ali o meu parafuso, eu vou utilizar o sistema parafuso e porca. E dependendo da situação, com a arruela colocada aqui para facilitar a fixação. Tá vendo? Então, quando citaram aqui, ó, com auxílio de uma chave. Então, este parafuso pode ser usado com ou sem porca. Que às vezes alguém pode achar, né, estranha essa afirmativa. Já deu para entender, né? Que quando eu vou colocar diretamente numa carcaça de uma máquina e a rosca já está fazendo ali, a carcaça fazendo o papel da porca, eu não preciso dela, eu simplesmente parafuso e fixo a minha peça ali. Tá bom? Muito simples. Nós da área técnica, tanto mecânica, elétrica, eletrônica, nós temos que acostumar com as convenções que foram feitas para facilitar a elaboração dos desenhos de um modo geral e visualização de forma prática. Por que eu digo isto? Olhem só, parafuso com cabeça sextavada é fabricado com diferentes tipos de metais. Pode ser aço ao carbono, aço liga, latão, vários outros tipos, né, a gente pode utilizar. Esse aqui, ó, é a característica perfeita de um parafuso feito com aço, com material aço ao carbono. Agora observem bem aqui, ó, eu estou vendo nitidamente a rosca dele aqui, não é? Eu já comentei num dos slides passados, numa das aulas passadas, que eu gostaria que o desenho de toda a rosca aparecesse assim, não é? Mas não é assim que vai aparecer. Com o tempo eu tenho que entender que uma rosca externa, a rosca do parafuso, ela é representada assim, ó. A linha externa aqui, ó, do diâmetro externo do parafuso é uma contínua larga, é uma linha mais cheia, mais grossa, usando um termo vulgar, simples. A linha que mostra o núcleo da rosca, aqui o diâmetro interno, é uma linha fina aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela é chamada de contínua estreita, tecnicamente, pela ABNT. Então, olhem só, este parafuso aqui poderia ser exatamente esse. Não é porque esse corpo aqui é maior do que esse aqui, ó. A parte sem rosca aqui é maior.
Mas esse aqui é exatamente uma cópia desse aqui com essa dimensão aqui, ó, encurtada, a dimensão da rosca e a dimensão sem rosca. Então, a dimensão sem rosca, olhem que ele não tem essa linha fina aqui. E vocês, mesmo sendo da elétrica, vão pegar projetos e vão ver montagens de peças lá. Vão ver que aqui nós temos duas peças. Aqui nós temos uma arruela. Aqui está mostrando a cabeça do parafuso numa determinada vista aqui. E aqui nós temos a rosca. Então, não vamos encontrar nos desenhos técnicos normais, tá? A rosca desenhada do jeito que está aqui, do jeito que a gente gostaria. Isso é convenção e facilita muito nos projetos. Aqui nós temos um exemplo de um parafuso onde a rosca está numa das peças. Eu tenho aqui uma chapa, aqui outra chapa, só que aqui eu tenho uma rosca feita aqui. Então, o parafuso, a arruela, e eu vou fixar, tá vendo? Eu vou fixar esta peça nesta, simplesmente rosqueando o parafuso aqui. Exemplo simples que eu disse, né, que eu posso utilizar o parafuso com ou sem porca. Agora, olhem aqui o exemplo com porca. Aqui, ó, esta peça e esta peça, nenhuma das duas tem rosca aqui. Então, o parafuso, olhem só, aqui essa partezinha com esse diâmetro menor, com essa linha estreita aqui, que é a contínua estreita. Observe que aqui nós temos a cabeça do parafuso, as duas peças. Aqui, a rosca começa aqui no parafuso e vai até aqui em cima. Aqui nós temos uma arruela, está até escrito aqui. Aqui nós temos a porca. Então, este conjunto parafuso, porca e arruela vai unir essas duas peças. Vendo? Vai unir essas duas peças. Aqui eu não tive necessidade da porca. Por quê? Porque nesta peça eu tenho a rosca. Está fazendo o papel da porca aqui. Tá bom? Então, sempre que observarem um desenho desse, não pense, o desenho aqui está errado, coisa esquisita. Onde está a porca para fixar? A própria peça está fazendo o papel da porca aqui, porque ela já possui uma rosca, que pode ter sido aberta até com um macho, ferramenta que nós vimos na aula passada. Então, os recursos, eles estão aí para ajudar a gente nas montagens, nas criações da gente de um modo geral. E economia, né? Se eu tenho uma peça aqui onde com uma simples rosca que eu venha fazer com um macho, vai economizar, né, uma quantidade enorme de porcas, dependendo do meu projeto. Por que eu vou utilizar porcas se este conjunto aqui me satisfaz desse jeito? Tem que ver se satisfaz aquilo que é o meu objetivo. Tá bom? Então, ó, vocês como técnicos na área elétrica podem até trabalharem numa redução de custos, que hoje isso é muito salutar nas empresas, né? O pessoal até faz campanha para a gente sugerir, porque às vezes alguém não passou a vida toda e não percebeu que essa porca aqui, ó, poderia ser suprimida do seu projeto. E quem trabalha com dezenas, milhares de porcas por dia, exemplo, na área automotiva de um modo geral, a economia é significativa ao longo do ano, tá bom? Isso é só uma dica extra e para vocês perceberem os momentos que nós podemos ter dependendo da situação. E vai funcionar, nos ajudar a resolver os nossos problemas, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouco sobre alguns tipos de porcas que nós vamos encontrar. E são vários tipos, mas as mais comuns que vamos encontrar, né, no mercado e nos projetos de um modo geral, as mais comuns são estas aqui e mais algumas outras que eu vou mostrar à frente. Olhem só, essa aqui é a mais conhecida que a gente tem por aí, ó. Esta aqui, essa também, mas olhem só, quando alguém apresenta esse elemento de máquinas para a gente, essa peça, e pergunta, o que é isso aqui? A maioria, tendo curso técnico, não fala, isso é uma porca, né? Isso é uma porca. Então aqui, ó, olhem só o desenho dela, essa é uma vista da porca. Aqui é a vista dela no outro sentido, né? Não vem ao caso agora de falar em desenho técnico, né? Se eu tenho essa aqui a vista de frente dela, se eu olho daqui para cá, esta é outra vista, ó, vista de frente, e esta aqui é a lateral, tá vendo? Ó, esquerda. Ó, daqui eu olhando para cá, eu represento aqui
Isso utilizando o sistema europeu de projeção ortogonal, que é o adotado, né, no Brasil pela BNT e tudo, né? E existe um outro sistema também. Então, sempre quando pegarem um catálogo e observarem esses dois desenhos, eles estão representando esta porca. Isso aqui é a porca posicionada nesse sentido, e aqui, ó, eu olhando daqui, ó, para cá, eu represento aqui. Então, porca sextavada. Aqui nós temos uma outra porca, porca quadrada. Ó, aqui nós temos 6 lados, por isso sextavada. Quadrada, não preciso nem falar, né? 4 lados. Então, para fixações diversas, essas porcas são utilizadas. Diversas. Aqui nós temos uma porca chamada porca castelo. Ela parece de fato um castelo, essa parte de cima aqui. Parece partes, né, de um castelo. Principalmente aquela parte ali onde fica lá o atirador, uma coisa assim. Aqui, ó, olhem só, eu olhando, posicionando a porca nesse sentido, eu tenho esta vista da porca. Se eu olhar daqui para cá, olhem só, eu tenho essa aqui, onde eu tenho esses rasgos aqui, ó, estão vendo esses rasgos aqui? Para que serve isto? Né? É que aqui eu vou colocar um contrapino, né? Depois que eu apertar a peça, eu coloco um contrapino, atravesso num furo que esteja no eixo aqui, dobro para um lado, vai encaixar aqui, dobro para o outro, encaixa aqui. Não vou ter possibilidade, se eu tiver trepidação ali do meu eixo, da porca ir frouxando ao longo do tempo. Vai me ajudar muito, porque se eu tenho um furo que está no eixo, ponho um contrapino, dobro a metade dele para cá, metade para cá, ela não vai passar daqui, não vai sair, tá bom? Então, tá vendo? Eu estou dando essa explicação simples, isso para o pessoal da mecânica, a gente trabalha mais especificamente, mas só para o pessoal entender o seguinte: cada elemento de máquina, o formato que cada um possui, e às vezes o mesmo tipo de elemento, o formato é mudado, porque a necessidade na hora de montar ou desmontar exige. Essa aqui é exemplo simples. Se eu pegar a maioria das camas, principalmente as mais antigas de madeira, nós temos uma porca quadrada. Ela encaixa num rasgo e eu vou com a mão e aperto um varão, por exemplo, de uma cama, com a cabeceira, com o pé. Está vendo? De acordo com a utilização, a porca é aquela que eu devo utilizar e não outra. Tá? Então, mais à frente tem um pouquinho mais sobre porcas, tá? Olhem só, ainda sobre fixação tipo porca. Olhem, aqui nós temos uma porca borboleta. É por causa do seu formato mesmo. Essa a gente vê muito no arco de serra e em alguns outros equipamentos onde, bastando um esforço manual, eu consigo fechar, apertar aquilo lá. Quem já utilizou um arco de serra sabe, desse arco de serra comum, eu coloco a lâmina de serra e fixo a lâmina, estico a lâmina utilizando uma porca borboleta. Está aqui a rosca aqui dentro, é uma porca, e nós temos 2 abas soldadas aqui. Facilita muito para a gente. Nós temos essa outra aqui, a porca recartilhada. Recartilhada é uma aspereza produzida num torno, tá? Que a gente com a mão, para a mão não deslizar, eu pego por aqui, ó, na parte que foi recartilhada, e consigo fazer o aperto com a mão, manualmente. Né? Manualmente. Então, ó, porca recartilhada. Aqui nós temos uma porca cega, chamada de porca cega, porque o furo que eu tenho embaixo aqui na porca, ele não atravessa a porca toda. É quando eu quero colocar, por exemplo, na fixação de um espelho, ou uma fixação onde o acabamento exige uma certa beleza, né? Um acabamento bonito de se ver. A rosca ela vai até um determinado ponto. Eu tenho o parafuso lá dentro, né? Vou rosquear com a mão, ou às vezes até com a chave, né? E o parafuso não será visível saindo aqui, ó. Ele está lá na parte de baixo ali, ó. Então vai depender muito.
Então a porca cega, ela geralmente tem esse formato, mas é uma porca normal, que eu posso estar apertando com chave, né, de um modo geral. E eu tenho a rosca aqui, ó, ela não vem até o final aqui da minha peça, por isso que chama porca cega. A rosca vai até um determinado ponto. Essa aqui, por exemplo, ó, a rosca vai até o final lá. Essa aqui, por exemplo, a rosca atravessa a peça aqui, ó. Então aqui nós temos, ó, aperto manual, exemplo, né, num arco de serra. Eu posso estar utilizando isso aqui também. Então, para um bom acabamento, eu posso estar utilizando uma porca cega, que não está exigindo um grande aperto, mas eu vou conseguir apertar e garantindo um bom acabamento aqui, ó. Olha, essa parte aqui está até polida, cromada ou coisa do tipo. Tá vendo? Então, nós vamos encontrar vários tipos de porcas, umas com adaptação de aba do lado, outras recartilhada aqui, que é uma aspereza produzida no torno ou máquina parecida. Né? Vamos ter uma porca aqui que a rosca não é vazada, não passa, não ultrapassa todas as paredes aqui, ela para no meio, mais ou menos, uma coisa assim, onde eu preciso de um bom acabamento. Esse slide é só mesmo para melhorar a nossa visão com relação a uma rosca, né? Eu disse, né, que a gente gostaria muito que nos desenhos técnicos as roscas fossem desenhadas assim. E de jeito nenhum, né? E olhem só porque ela recebe o nome de rosca triangular. Olhem só, se eu traçar uma linha aqui na base, eu tenho um triângulo, né? E ela varia, a rosca varia, dependendo do tipo, se é no sistema métrico, se é inglês, este ângulo aqui varia. Então é para a gente ter uma ideia de como é. Então essa aqui é chamada de rosca triangular, tá vendo? Usada na maioria dos parafusos utilizados na área industrial. A maioria dos parafusos que nós utilizamos para fixar a peça, quando a gente utiliza a porca, a maioria tem este perfil triangular aqui, ó, a maioria, né? É lógico que existem inúmeros tipos de roscas, mas a mais comum na montagem, desmontagem, passa por aqui, ó, rosca de perfil triangular. Constantemente, se a gente estiver numa oficina mecânica, né, ou num lugar de troca de pneus, sei o que tenha que levantar, içar o carro, levantar utilizando aquele macaco que sobe a peça, elevador, por exemplo, principalmente o elevador, né, que eleva o veículo à posição boa para se trabalhar. Vocês vão observar que as roscas utilizadas ali num varão, num eixo comprido, que a gente chama de fuso, elas poderão ser de perfil quadrado, dá uma resistência bem maior, de perfil trapezoidal, olha aqui, ó, a forma de um trapézio. Então aqui nós temos, ó, rosca trapezoidal, usada no fuso central do torno mecânico ou em algum outro equipamento, né? Rosca quadrada, usada para parafuso da moça. Lá no início nós vimos moça, né? Que é o nome antigo popular que as pessoas, e até hoje as pessoas mais antigas costumam chamar é de torno de bancada. A moça, né, é aquele equipamento onde eu fixo peças diversas, desde canos, chapas, quando eu quero fazer um furo, quando eu quero ajustar, cortar, eu utilizo a moça. Observem quando estiverem próximo de uma moça, o parafuso. Vocês vão ver que o perfil deverá ser quadrado, o perfil da rosca, tá? E num torno, a gente vai ver na parte de fora também, né, o fuso lá, o perfil triangular, trapezoidal. É um perfil bem mais resistente. Observe que tem mais material aqui do que o perfil triangular, né? O triangular pegaria no meio aqui, viria até aqui embaixo e aqui também. O triangular aqui, ó, pegaria no meio e vem até aqui. Pega no meio, vem até aqui. Tá vendo? Então, cada tipo de rosca
e cada elemento de máquina que exigir, né, que venha a exigir rosca, cada um terá a rosca apropriada. Quem vai escolher isto? O projetista. Ele saberá qual será o melhor tipo de rosca para utilizar. E dependendo do tipo de rosca, eu posso onerar muito o meu projeto. Então, o que ele vai fazer? Essa que me satisfaz? Sim. É a que tem o menor custo de usinar, na usinagem? Então é ela que eu vou utilizar. Né? Satisfazer como? Com resistência, o aperto que eu preciso. Tudo isto o projetista vai saber, ele terá que ter como conhecimento para escolher a rosca mais apropriada ao menor custo e que me atenda com eficiência, eficácia e tudo mais. Tá bom? Então, apresentados aqui, ó, rosca trapezoidal, por causa do perfil, tá vendo? Ó? Trapézio isósceles e perfil quadrado, tá? Agora, olhem só, dois elementos de máquinas aqui que constantemente a gente visualiza em boa parte das máquinas que nós temos, né? E aqui a gente tem a ajuda da área elétrica, né? Que eu vou comentar aqui um pouco. Então, nós vamos comentar agora sobre correias e polias. Então, ó, quando em funcionamento, as polias e as correias, ó, as polias e as correias, ó, e as correias têm a finalidade de transmitir movimentos e força de um ponto para o outro. Então, às vezes, pergunta simples que aparece numa provinha, no exercício, né? Qual é a finalidade mesmo ali das polias e das correias, quando atuando juntas ali, né? Transferir movimentos, ó, movimentos, né, que vão girar, e força de um ponto para o outro. Está saindo daqui o movimento, força também, deste ponto para este ponto aqui, para alguma coisa aqui dentro da máquina. Então, só mesmo para aproveitar, olhem só quantos elementos de máquina nós temos aqui. Tem parafuso aqui, temos arruela, temos aqui porca, temos aqui de novo um parafuso, aqui uma porca, aqui nós temos uma polia, aqui nós temos outra polia, aqui nós temos uma correia. Olhem só quantos elementos de máquinas aqui, ó, só nessa figura. Então, é importante que a gente zele por cada elemento de máquina desse aqui, se a gente quiser que a vida útil do nosso equipamento chegue de acordo com o tempo ali que o projetista chegou a estabelecer. Tá bom? E todos estão aqui porque são necessários neste conjunto. Caso contrário, nenhum projetista seria louco de acrescentar algo num conjunto, numa máquina que venha a onerar aquele equipamento. Se ele colocou, eu tenho que zelar, né? Nós, na área de manutenção mecânica, elétrica, tudo temos que zelar, porque ele não iria colocar aquilo ali sem um motivo. Então, que todo mundo, né, cuide bem disso. E essa é uma bela figura para a gente ver. Observem só, tá vendo esse azulzinho aqui? Normalmente, ó, o motor elétrico, ele aparece pintado ali em azul. Olha o eixo dele saindo aqui com a característica, com a polia que normalmente se coloca ali na extremidade, né, na saída ali do motor. É lógico que aqui a velocidade vai ser exatamente igual ao que sai do motor. Mas se eu estiver precisando lá dentro da máquina de uma velocidade menor do que a que sai do motor, aí vem a área mecânica e calcula qual será o diâmetro que eu vou colocar aqui, ó. Quanto ele vai ser maior do que esse aqui, para que eu tenha uma velocidade menor lá dentro. Ou, e se eu quiser uma velocidade maior, quanto essa polia vai ser menor do que esta,
para que eu tenha uma velocidade maior lá dentro. É inverso. Tá vendo? Então, olha lá, o motor está aqui, ó. Olha a elétrica aqui como que está participando direto. A mecânica sem as máquinas de um modo geral, né, desse porte aqui, não tem como elétrica e mecânica trabalharem cada um no seu canto sem se preocupar com o outro. Um depende do outro. Um item depende do outro. Então, tá vendo? Esse aqui é um belo exemplo aqui pra gente. Falando um pouco sobre polias, né, isoladamente, nós podemos definir, olhem, polias são elementos de máquinas com o formato circular, ó, geralmente com canais periféricos. Elas são acopladas aos eixos, né, de motores elétricos para transmitirem o movimento de rotação para máquinas e equipamentos. Para funcionar, né, as polias necessitam da presença das correias. Observem, aqui comenta sobre canais em polias. E aí vocês vão olhar para que canal? Não tem nenhum canal aqui, porque essa não é uma polia com canais. Nós vamos ver mais à frente alguns tipos de polias que nós vamos encontrar. Que nós vamos encontrar normalmente na área industrial. Então esse aqui é um tipo de polia, ele não tem canal, ela não tem canal aqui, ó. A gente vai comentar a respeito logo à frente. As polias vão tomar um pouquinho da nossa atenção, né? Que a gente vai falar um pouquinho a mais aqui. Então observem aqui, ó, as polias possuem normalmente um furo central para serem encaixadas, né, nos eixos dos motores ou das máquinas. Porém, para o seu funcionamento, necessitam das correias. A gente vai ver algum conjuntozinho na frente. E aquele primeiro exemplo, quando eu falei de polias e correias, aquele já é um belo exemplo. Então aqui nós temos um furo central. Esse furo central, normalmente ele tem um rasgo aqui, ó, observando, ó, tem um rasgo aqui chamado rasgo de chaveta, onde é colocada uma lingueta aqui, ó, que existem formatos diferentes da chaveta, vai facilitar. Quando eu coloco o eixo aqui, o eixo já vem com um rasgo, onde a metade da chaveta encaixa no rasgo do eixo e a metade aqui. Com isso, a minha polia, o conjunto eixo polia, vai girar constantemente sem problema de um deslizar sobre o outro. Seja o eixo deslizar sobre a polia, se ela for muito pesada, ou a polia deslizar sobre o eixo, que normalmente é isso que acontece quando eu não tenho uma forma de fixação boa aqui. Tá? Então, normalmente a gente tem um furo aqui. Existem máquinas que às vezes não tem o rasgo de chaveta aqui, ó, naquele conjunto polia e eixo. Coloca-se parafuso no eixo e tem que se apertar muito, mas corre o risco dela afrouxar, ficar a polia girando independente, né, do eixo. Normalmente coloca-se aqui, ó, esse rasgo aqui e um rasgo com a mesma profundidade no eixo. Quando eu encaixo um eixo aqui, os dois rasgos estão aqui, ó, bem posicionados. Eu coloco uma chaveta, então a polia não vai fazer esse movimento livre sobre o eixo. Tá? Aqui um exemplo de uma polia de ferro fundido. Um exemplo. Exemplo de uma polia em alumínio. Esses furos aqui ao lado, normalmente costumo fazer isso para aliviar peso na polia, às vezes até para balancear, dependendo do tipo de polia. Tá? Com isso você economiza material, ó, tendo esses raios aqui. Aqui está fazendo papel de raio. Você, ao longo do tempo, para quem trabalha com produção em série, tudo isso é economia, além da polia estar mais leve, né? E tudo isso é muito bem calculado
para que o funcionamento não sofra nenhuma alteração em função disso. Olhem aqui, né, alguns tipos de polias. Essa aqui, ó, no início, na introdução lá sobre polias, essa figura estava lá. Então nós temos, geralmente, as polias são fabricadas em aço carbono, ferro fundido ou alumínio. Normalmente na área industrial nós vamos encontrar esses três materiais, né, utilizados, né, cada um na sua polia, no seu tipo de polia. Então, são classificadas em 3 grupos. Polias planas, aquela que foi mostrada lá no início, que eu falei, olha, não tem rasgo nenhum. Olha aqui uma polia plana. Aqui é plano, é lógico, a polia ela é circular, mas a pista dela aqui é plana, eu não tenho nenhum rasgo. Aqui eu tenho uma pista, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra e aqui tenho outra. Nós vamos encontrar muito essa polia plana ainda em muitas furadeiras e em algumas máquinas onde o meu motor elétrico vai ficar aqui, por exemplo, o motor elétrico vai ficar aqui com polias colocadas lá de forma invertida, com esses mesmos degraus que nós temos aqui, diâmetros aqui. E uma correia que, quando eu quero diminuir a velocidade ali da minha máquina, né, da furadeira, da broca, do que for, do que eu estiver utilizando, eu simplesmente vou trocar a correia de lugar. Vamos supor, a correia, vamos supor que o motor elétrico está aqui, que na parte de cima, isso aqui, ó, ela invertida aqui, eu tenho aqui a maior velocidade saindo lá do motor, e eu quero uma velocidade maior na minha peça. Eu vou colocar a polia lá, a correia lá, vem aqui e olha, eu vou ter a velocidade X que aquela máquina estabeleceu para esse diâmetro com o outro que está ali. Se eu quero variar o diâmetro, não, eu quero diminuir essa velocidade da minha máquina aqui, ó, tá muito, a saída aqui tá muito. Eu passo a correia para o degrau de baixo e passo lá também para o degrau de baixo. Se eu quero diminuir mais ainda a velocidade, eu vou, quanto maior for o diâmetro aqui de saída, menor vai ser a velocidade. Então eu tenho uma polia igual essa invertida do lado de cá e eu vou mudando a correia de lugar, mudo desse degrau, eu pulo para o de baixo e lá também eu pulo para o outro. Tá vendo? Então esta aqui é a famosa polia plana. Depois nós temos polias trapezoidais, muito utilizadas, principalmente quando vocês pegarem, forem olhar os motores elétricos, de um modo geral, de máquinas que estejam transmitindo força mesmo em movimento, na maior parte das máquinas, torno e outras máquinas de um modo geral, a gente vai ver que aqui nós vamos ter um perfil trapezoidal, exatamente igual um trapézio. E a correia que vai encaixar aqui, ela não será plana igual essa, que parece um cinto. Essa aqui, a correia daqui, parece um cinto comum que o homem utiliza, desse cinto comum. Aqui vai aqui. Aqui não, ela tem o formato de um trapézio, ó. Ela é trapezoidal. Ela encaixa aqui em V, costuma ser chamada de polias em V. Então, ó, polias trapezoidais, canal em V. Tá vendo? Ó? Essa é trapezoidal, essa aqui também é trapezoidal, por isso está aqui, ó, polias trapezoidais. Essas duas, porque dependendo da máquina, pode ser que eu tenha necessidade de utilizar 2 correias, 3 correias, 4 correias. Vai depender da máquina, né, da necessidade. Aqui com uma correia já resolve o meu problema. Tá? Então, e aqui nós temos a polia dentada. Não confundir polia dentada com engrenagem. Ela parece uma engrenagem, mas a gente não vai ver uma outra engrenagem. Geralmente, quando a gente está tendo engrenagem atuando,
Nós temos uma engrenagem aqui e outra do lado de cá. Nós não vamos ver uma engrenagem encaixando aqui, porque isso aqui não é engrenagem, parece. Isso aqui é uma polia dentada. Nós vamos ter uma correia dentada encaixando aqui. Tá? A gente vai ver uma outra mais à frente, que vocês vão ver que parece demais, mas é muito mesmo com uma engrenagem. Então, antes de um técnico chamar aquilo de engrenagem, ele tem que observar bem e chamá-la, aquela peça, né? Chamá-la por polia e não engrenagem. Olhem só, aqui falando especificamente sobre polias trapezoidais. Aqui a gente pode falar um pouco mais rápido, porque nós já vimos lá. Só que nós vimos a foto numa outra posição. Então, olhem, as polias trapezoidais possuem um ou mais canais, né, em forma de V. Olha aqui, ó, canais em forma de V. Esse plano aqui inclinado, aqui também, para o alojamento da correia. São utilizadas em máquinas industriais, torno mecânico, compressores de ar, furadeiras industriais e vários outros tipos. Aqui nós temos um rasgo de chaveta, onde vai encaixar uma chaveta. Aqui nós temos um parafuso Allen, que eu vou encostar ali também, ó, onde está a chaveta. Aqui também no eixo, para posicionar bem. Ó, aqui rasgo de chaveta. Então aqui nós temos bons exemplos e mostrando no outro ângulo, né? No outro ângulo, a polia trapezoidal. Nós temos um formato aqui tipo V aqui, tá bom? Essa aqui que eu comentei antes ali. Técnicos, fica muito, vamos dizer, usar um termo comum, bem feio, muito feio, um técnico chamar isso aqui de engrenagem, tá? Porque jamais nós vamos ver essa aqui acoplada nessa aqui para trabalhar, de forma alguma. Aqui nós temos uma polia dentada, ó, polia dentada. O que nós vamos ter uma correia dentada passando aqui e unindo nessa aqui, ó. Né? Se essa aqui for a que sai lá do motor, vai passar um movimento para essa aqui. Então, ó, fendas rasas, pouca profundidade. Uma engrenagem é completamente diferente se eu olhar o perfil desses dentes aqui e a profundidade aqui. Então, aqui é uma polia dentada. Então, gente, técnico, mecânico, elétrico, tal, eletrônico, é feio chamar isso aqui de polia. Então, observem bem o equipamento e vocês vão ver que não teremos uma outra engrenagem, uma outra peça acoplando aqui do jeito que a gente tem numa engrenagem. Tá bom? Então, não esqueçam, polia dentada, totalmente diferente de uma engrenagem. Conforme eu disse, olhem, as polias dentadas possuem fendas onde se encaixam os dentes das correias dentadas, de forma que essas duas peças se movimentam em sincronismo. Elas são utilizadas e esse conjunto acaba ficando mais caro, né? Ao invés de uma polia mais comum ali, mas porque eu preciso de um movimento sincronizado. A gente vai ver muito isso na área automotiva, onde o movimento lá do eixo virabrequim precisa estar sincronizado com o eixo comando de válvula e outras peças mais. Então aqui, ó, aqui eu tenho uma correia dentada acoplada, aqui, ó, ligando, né, o movimento entre duas polias dentadas. Então jamais confundir isso com engrenagem, tá? Então aqui mostrando um outro exemplo simples, ó, a correia dentada aqui, o perfil dela ali, tá? E aqui a polia dentada, tá bom? Simples mesmo para a gente entender. Então, para uma pessoa comum, chamar isso de engrenagem não teria problema, a gente não deveria nem corrigir, né? Mas para nós não, nós temos que entender que isso aqui se chama polia dentada, jamais engrenagem. Olhem só outros exemplos muito bons e muito claros. Olhem só, duas polias dentadas, ó, duas polias dentadas e uma correia dentada. Com certeza nós vamos ter uma polia aqui embaixo ou um eixo, né, com uma polia encaixada nele, uma coisa assim, né?
e pode ser que o eixo aqui embaixo, com uma outra polia, esteja passando movimento para essas duas. Quando é no motor, normalmente é o eixo virabrequim, que tem uma polia dentada acoplada nele, encaixada nele lá, que está passando movimento para essas duas. Aqui, para quem é da área mecânica, costuma ser o movimento passado para os dois eixos comandos de válvulas que tem aqui. Precisam trabalhar em perfeito sincronismo. O eixo virabrequim, ele vai definir logo a posição que os pistões, né, estão. Pistões e não pistões. Pistões, né, são instrumentos musicais e pistões são aqueles êmbolos que a gente vai encontrar em vários tipos de máquinas. Tá ok? Agora olhem que outro exemplo bacana aqui, ó. Olhem um motor elétrico aqui, a área suas aqui, ó. Um motor elétrico aqui com uma polia dentada pequena aqui e uma outra polia dentada aqui passando velocidade lá para o meu equipamento. Vendo, ó? Então aqui, ó, se a gente observar bem de perto, ó, é uma correia dentada. E aqui nós temos uma polia dentada. Quem olha isso aqui e é leigo, vai falar, olha que engrenagem bonita. De forma alguma, pelo amor de Deus. No nosso caso, os técnicos devem evitar ao máximo falar isso. Principalmente se está numa entrevista ou numa área de manutenção, as pessoas vão olhar, meu Deus, esse técnico está precisando ajustar os termos dele, viu? Uma pessoa comum, a gente jamais deve chamar atenção nem nada. Se for alguém que for trabalhar na empresa da gente, a gente pode até falar, fulano, deixa eu te falar, isso aqui na realidade você está achando que é uma engrenagem, mas não é, tá? Isso é uma polia. E ela trabalha assim. Se tiver um exemplo ali, um novato que está chegando, estagiário e tudo. E nós temos que ajustar os nossos termos técnicos para a gente não fazer feio e que é o correto. Tá bom? Olhem mais exemplo aqui, ó. Correias e polias em máquina industrial. Olhem, polias com diâmetros diferentes. Ó, polias com diâmetros diferentes. Polia motora é aquela que está produzindo o movimento, comandando o movimento. É a polia que sai, que é acoplada na extremidade do eixo de um motor elétrico, por exemplo. Né? Por exemplo. Então, ela que está com a velocidade fixa ali. E a velocidade que vai chegar lá no meu equipamento vai ser em função do diâmetro que eu vou colocar nessa polia aqui, ó, que é chamada polia movida. Essa motora que comanda a velocidade dela é fixa. E esta aqui, né, é a polia movida, que eu posso variar a velocidade que vai lá para dentro do meu equipamento, fazer aquilo que eu estou necessitando. Então, com redução da rotação, né, rotação por minuto, da polia motor. Então, está mostrando aqui um exemplo simples. E dentro da mecânica, isto é comum quando se tem um equipamento utilizando este conjunto aqui, ó, polias e uma correia, que pode ser correia de perfil trapezoidal, que é esta aqui, e podem ser polias com outros perfis aqui e a correia vai acompanhar. Ainda sobre correias, olha aqui, muito simples. Ó. Correias são elementos de máquinas usados juntamente com duas polias motora e conduzida, né? As duas lá, para a transmissão de movimento de rotação entre o motor elétrico e a parte útil da máquina ou equipamento. Então, a grande maioria das correias é fabricada com borracha sintética revestida de lona. Então, aqui está mostrando um exemplo, um bom exemplo aqui de uma correia, né? Aqui, ó, em volta de uma polia simples, né? Já vimos bastante aí até sobre isso. Mais exemplos, né? Mostrando aqui correias trapezoidais em V, né? Olhem só, aqui é só mesmo para mostrar o perfil de uma correia trapezoidal, tá? Ela encaixa aqui no canal em V, e olha, tem este perfil aqui, só para isso, tá? Esse slide.
Tá ok? Porque nós já comentamos sobre correia e polia. Bom, e para encerrar essa nossa aula, aqui um resuminho. Olhem só, funções que as polias e as correias podem desempenhar. Transmitir movimento de rotação, não precisa nem falar, né? Transmitir movimento de rotação, vem lá do motor, lá para o meu equipamento. Nesse caso aqui, é até um redutor de velocidade. Transmitir força do motor para outra parte do equipamento. Ok, óbvio, né? Reduzir ou ampliar rotação, né? RPM, rotação por minuto. E aqui mostrando um exemplo simples, um motor elétrico, né? E aqui eu tenho a polia do meu equipamento, que vai transmitir, nesse caso aqui um redutor de velocidade, e eu vou ter as velocidades aqui em função do jogo que eu vou ter aqui de diâmetros das polias. Então aqui nós temos a polia motora, vem lá do motor elétrico, temos aqui a polia conduzida, é a que está recebendo velocidade lá, e aqui o meu equipamento. Ok? Espero que tenham gostado, que deem uma boa olhada nesse material para vocês terem uma base boa, tá? O técnico precisa ter uma base boa em torno daquilo que o cerca, tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Obrigado, viu?